Então essa questão das duas asas da grande águia está relacionado com as duas testemunhas, como foi, como eu já disse, com a Moisés e Arão. Olha só mais um texto. Então você vê que Deus falou que guiou eles aí em Êxodo 19:4, né? Nas asas da grande águia. E olha só, Deuteronômio 32, versículo 11 e 2. Ó, Deuteronômio 32, versículo 11 e 12. Olha só. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-os, os leva sobre ela, ou seja, a águia faz isso, né? Quando eles estão aprendendo, eles não sabem voar ainda, os filhotes sobem em cima dela, ela voa com eles sobre as asas. Assim o Senhor, versículo 12, guiou quem? O povo de Israel, e não havia com ele Deus estranho. Ou seja, aquele período que o povo saiu do Egito até a chegada do Monte Sinai, que aconteceu todo aquele prodígio, né, os sinais, depois saíram, Deus abriu o Mar Vermelho, e eles chegaram no Monte Sinai, Deus deu a lei, e aí Moisés subiu no monte, depois daquele acontecimento que Deus ditou, né, os 10 mandamentos, e aí que eles fazem um outro Deus, mas até chegar ali, não tinha outro Deus junto com eles, eles foram crendo no Senhor, os milagres foram acontecendo, os sinais foram acontecendo com aquele povo. Você vai ver que no fim essas duas testemunhas que está representada em Moisés e Arão também, e nós somos essas duas testemunhas que estaremos no final pregando a palavra, levando, né, se possível ali, passando provação até a morte, ou seremos levados para o deserto. Deus vai olhar a condição de cada um e o que cada um está preparado para vivenciar, né? Mas você vai ver que essas duas asas representam as duas testemunhas do Senhor, e essas duas testemunhas, lá em Apocalipse, faz que elas fazem sinais e prodígios. Jesus disse que nós faremos sinais maiores do que ele fez, né? Isso de fato não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E o Senhor, ele colocou isso. Você vai ver que lá em Arão e Moisés, o Senhor fez esses sinais. Lembra dos 3 sinais que aconteceu lá para Deus provar que estava falando através de Moisés e Arão, né? Que foi a serpente, aquele bastão virou serpente. Depois Moisés colocou a mão, ela ficou branca. Depois ela volta, fica normal de novo, né? E a questão que ele tocar o cajado na água e as águas se tornarem sangue, depois não vai voltar ao normal. Então, ou seja, são sinais que Deus representou ali com Moisés e Arão, e que a igreja vai fazer no final. Sinais, não esses talvez exatamente, mas sinais de cura, de prodígios. Deus fala que as testemunhas dele vão ter poder de fazer descer fogo do céu. Isso te lembra alguém? Elias fez descer fogo do céu orando ao Senhor. E as duas testemunhas também estão representadas com Elias, Moisés e Elias, né? Dentro do contexto dos dois. Então você vai ver que essa questão das duas testemunhas está muito intrínseca aqui. E Deus representa todo o povo dele dessas duas asas da grande águia. Porque ele está falando o quê? Que ele pega esses 2 povos e leva para o deserto para ser cuidado, igual foi com o povo do Egito. E nem para ser cuidado, para entrar em juízo com o Senhor. Que o Senhor vai provar ali os corações nossos, de quem estiver lá, vai provar e ver quem é dele e quem não é. Olha mais um texto aqui, ó, Deuteronômio 32, eu já li, né? Vamos ler agora Apocalipse, versículo 12, 13 e 14. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 e 14. Olha só, então você viu que Deus falou que ele fez com o povo dele no Egito, ou seja, carregou eles como a águia faz, né? E a águia tem 2 asas. Agora olha só, versículo 13 de Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão, aquele que foi lançado lá de cima, que é Satanás, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que aqui é representada a igreja do Senhor, você vai ler no contexto aí, desde do versículo 1, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, viu só? Para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, ela vai ser guardada ali, provada pelo Senhor durante 3 anos e meio, ou seja, os últimos 3 anos e meio final da grande tribulação. Você vai ver que ela vai receber essas 2 asas da grande águia e vai ser levada para lá. Por isso que eu vejo hoje que o deserto que Deus vai levar o povo dele para ser tratado é um deserto só. Antes eu pensava que era vários, mas a Bíblia sempre trata no singular. E eu creio que é um lugar que Deus vai nos levar, dentro dessas asas, dessas 2 asas da grande águia, e você vai ver que a grande águia é o Senhor, e que
As duas asas representam o povo dele por completo, a casa de Israel e a casa de Judá, as duas casas de Israel. E Deus vai tratar, então você vai ter uma parte do povo que vai estar lá clamando ao Senhor, dando testemunho do Senhor em Israel e em outras partes do mundo e sendo perseguido e muitos mortos por causa do amor do Senhor, e esses receberão um grande galardão, porque Paulo fala que quando nós participamos do mesmo sofrimento de Cristo, nós somos bem-aventurados. Olha só, Paulo falou que ele se sentia bem-aventurado e porque ele participava do mesmo sofrimento de Cristo. Isso vai acontecer no final com o povo de Deus, em grande escala, porque hoje acontece em alguns pontos específicos, no Oriente Médio, em alguns outros lugares, já existe a perseguição, e muitos cristãos morrem, mas isso vai alcançar um nível mundial. Então Deus vai fazer essa questão de pessoas que vão estar preparadas pelo Espírito do Senhor, de morrer por Ele, e outra parte Ele vai levar para tratar, para trabalhar, para separar ali aquele que é dele e aquele que não é. E foi isso que Deus fez lá com o Egito, você não lembra? Quando Deus tirou e aquele povo rejeitou a ele, aqueles que saíram do Egito, ele falou, ó, vocês não vão entrar na terra prometida. E aquele povo ficou rodopiando 40 anos no deserto. Por quê? Até que toda aquela geração que Deus falou que não ia entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb, é claro, morreu todos eles. E o Senhor foi tratando ali com eles, eles tentavam ao Senhor, não confiavam no Senhor de forma alguma, porque o coração deles era duro. E Deus, quando levar o seu povo, parte do seu povo para o deserto, vai ser da mesma forma, Ele vai tratar o povo, Ele vai tirar as impurezas, vai passar pela peneira, como Ele disse nos profetas, vai passar o povo pela peneira. E só aquele que estiver mesmo com o Senhor que vai ser aprovado. Você vai ver que é um lugar que Deus separou, mas vai ter pessoas que vão rejeitar o Senhor lá, vão ser reprovadas lá. Então, o nome do Senhor está relacionado a isso, a esse trabalho que Ele vem fazendo no seu povo. Você vê que é um plano que Deus tem, que envolve, o nome do Senhor está relacionado ao Evangelho, igual eu disse no início dessa série, né? Do nome do Senhor. E o Evangelho está relacionado a tudo. Às vezes a gente acha que o Evangelho é só ir lá e pregar para alguém as boas novas. Ela aceitou o Senhor Jesus, entregou a vida para Ele e pronto, acabou. Tem muita gente que nem cuida das pessoas, nada. Mas não é. Existe um trabalho que o Senhor faz. O Evangelho está relacionado a tudo, toda a obra do Senhor, que Ele fez do início até o fim do plano dele. Então, e isso envolve, quando você fala assim que você tem que conhecer o nome do Senhor, está relacionado a isso, é você conhecer as grandes obras do Senhor, conhecer o plano que Ele tem para o seu povo, que Ele deixa isso descrito, e nós estamos vendo isso nesse estudo. E Deus quer que nós façamos o quê? Que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que nunca é demais. Ah, já estudei, já sei tudo. Não, não sabe, eu não sei, ninguém vai saber tudo, porque a palavra do Senhor ela se renova e cada vez que você lê, o Senhor te mostra novas coisas. Você conecta certos tipos de textos, você tem uma revelação, depois você conecta ou com outros textos, você tem outros tipos de revelação, porque é só a palavra de Deus que tem essa capacidade, nenhum livro do mundo tem. Você vai lendo e conforme você vai juntando os textos, Deus vai te revelando coisas que estão ali dentro, na entrelinha, coisas que Ele quer revelar, que Ele deixou espalhada como quebra-cabeça. E isso é o interessante da palavra, por isso que fala que chegou o tempo, tá em Isaías, nós vamos ler esse texto aqui daqui a pouco, que o povo não tem a palavra de Deus, igual nós temos hoje, mas não consegue ler, não consegue, porque não entende, até olha para o texto, mas não entende nada. Por quê? O Senhor deixou aqui, você tem que estudar com afinco, tem que estar ligado com o Espírito do Senhor para Ele te revelar, você tem que buscar o Senhor, entendeu? E você buscar Ele porque você vai encontrar e Ele vai te revelar coisas grandes e finas que você não sabe. Você entende? Então isso está relacionado ao nome do Senhor. Agora vamos continuar aqui lendo mais um pouquinho mais do estudo. Ó, olha só, vamos ler alguns pontos sobre essa questão do nome do Senhor. Isaías 29, versículo 1 ao 8. Vamos abrir aí, ó. Isaías 29, do 1 ao 8. Isaías 29, do 1 ao 8. Então vamos lá, o versículo 1. Olha só. Esse aqui vai falar alguns ais e Deus vai estar trazendo uma mensagem contra Jerusalém. Olha só o que ele vai falar aqui. Ai, aqui está falando lareira de Deus, certo? A tradução aí eu não sei porque traduziu essa palavra lareira, mas é leão de Deus, certo? Então, ai da lareira de Deus ou leão de Deus, cidade, leão de Deus, em que Davi assentou o seu arraial.
Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Por isso que as festas que são lá que o povo de Israel cumpriu aquilo literalmente, e você vai ver no estudo da festa que a gente tem no canal, você vai ver que tem o cumprimento das festas em Cristo e na igreja. Esse ciclo ele tem que se cumprir até o final. Por isso está falando que deixa que as festas se cumpram. Então ele vai pôr, quando as festas se cumprirem, esse ciclo se cumprirem, então eu porei o leão de Deus em aperto, aqui está falando de Jerusalém, e haverá pranto e lamentação. Viu só? Ou seja, quando chegar na grande tribulação, nós vamos cumprir as últimas 4 festas, né? Que é a trombeta, expiação, quando Jesus voltar, né? E no final, tabernáculos. Nós vamos entrar no milênio. Então você vai ver que quando chegar no fim, que as festas voltarem para terminar de se cumprir, ele vai colocar em aperto o povo dele. E haverá pranto e lamentação. E ela será para mim a verdadeira ou verdadeiro leão de Deus. Aqui Jerusalém está representando o povo de Deus. Olha só. Acompanharei, versículo 3, ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Ou seja, Deus vai tirar a arrogância do povo dele, vai abater. Por isso Deus fala que ele abate o soberbo e exalta o humilde. Porque o Senhor ele quer que nós sejamos humildes de coração, humildes de espírito. Uma característica do servo de Deus que está lá no Sermão do Monte. Então aqui ele está falando, ele vai abater, vai levar o pó. Mas, versículo 5, a multidão de teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dá-se a isto de repente, no instante, ou seja, você vai ser perseguido. Os inimigos vão te perseguir para te destruir. E eles serão muitos, como o pó, igual está falando aí. 6. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos. Isso não te lembra a grande tribulação? Ó? Grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chamas devoradoras. Isso aqui é toque de trombetas, é grande tribulação. E você vai ver que o castigo, o conserto, a passagem da peneira vem do Senhor, viu? Não vem de outra coisa. Por isso que eu falo que na grande tribulação, quando nós estudamos sobre as testemunhas, a gente falou um pouco sobre isso. Tem 2 tipos de ira. Tem a ira de Deus que cai sobre a terra, e essa ira não pega no povo dele. É como lá no Egito. Deus castigou, derramou as pragas, no caso na grande tribulação vai ser as trombetas, as taças, e isso não vai recair sobre o povo de Deus, mesmo nós estando aqui na terra. Como o povo de Israel estava no Egito, Deus derramou as pragas sobre o Egito, mas não pegou no povo dele. Só que tem a ira do dragão, que falou lá em Apocalipse 12, você viu que uma parte vai para o deserto e o dragão não vai conseguir pegar, Deus vai tratar lá, mas vai ter outra parte que ele vai vir perseguir o restante da descendência. E isso está relacionado aqui, porque o castigo, a correção vai vir do Senhor para o povo dele em meio ao que? A esses trovões, terremotos, no meio da grande tribulação, ele vai corrigir o seu povo, ele vai trazer uma restauração no povo dele, ele vai separar aqueles que são verdadeiros dos que são falsos. Aí você vai ver aqui o versículo 7. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra, aí você vê aqui, contra o leão de Deus. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e se puserem em aperto. Ou seja, as nações vão lutar, ou seja, todas as nações vão se opor ao povo de Deus. Isso vai acontecer, por isso vai ter uma grande perseguição. Versículo 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordado sente-se vazio. Ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas está acordando e sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão de nações que pelejarem contra o monte Sião. Aí Deus fala aqui, ó, porém, o que ele fala? Ó, que essas nações vão pegar o Senhor, eles vão ser como aquele que quer comer, que sonha que comeu, mas acorda vazio. Que sonha que bebeu, mas acorda com sede. Por quê? O povo, as nações vão ir para destruir o povo de Deus. Mas no fim, quem vence somos nós, porque o Senhor vai nos arrebatar e nos glorificar. E aí vai descer para a batalha do Armagedon, Cristo é a igreja, e vai vencer o anticristo, o falso profeta e toda a galera que está lá junto com ele. Então você vê que o Senhor ele tem esse plano de restauração. E o meio da grande tribulação, como ele vai tratar o povo dele, como vai se dar o desfecho da história, também está relacionado com o nome do Senhor. Você viu que o Senhor, ele quer o que? Tratar com o seu povo, e ele quer que as festas se cumprem. Quais são as festas? Páscoa, Ázimo, Primícia, Pentecoste.
trombetas, expiação e tabernáculos. Então você tem essas 7 festas que vão se cumprindo na vida de todo cristão. Cumpriu em Cristo, Cristo está na sexta festa expiando o nosso pecado agora. Quando ele vir, ele vai expiar todo o pecado, nós seremos glorificados e entraremos junto com ele, cumprindo a festa dos tabernáculos, que é os 1000 anos de um reino de paz e alegria com o Senhor. Entendeu? Você vai ver um texto aqui, está relacionado com as festas e com aquelas, sabe aqueles animais de Daniel? Está relacionado com isso também. Aqueles animais está relacionado a essas nações que vão estar contra o povo de Deus, que é o leão, o urso, o leopardo, a besta, que fala em Daniel. Né? São povos que você vai ver que esse animal aparece lá no animal que está em Apocalipse, né? Que ele tem 7 cabeças, ele é um animal que representa as nações. Então olha só, Daniel capítulo 12, versículo 4, 8 e o 13. Vamos ler aqui, ó, Daniel, ó, capítulo 12, 4, 8 e 13. Olha só. Versículo 4 está falando assim, ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Olha só, primeiro Deus deu toda essa revelação para Daniel, aqui é o último capítulo. E Deus fala, ó, sela a palavra, porque não é para agora, é para o tempo do fim. Só que lá no tempo do fim, quando essas palavras forem desseladas, isso aconteceu quando veio Apocalipse, que Deus falou que não era para selar o livro de Apocalipse, e Apocalipse e Daniel tem muita conexão, você vai ver que muitos esquadrinham hoje esses livros, junto com os profetas, junto com a Torá, junto com tudo, com os evangelhos, com as cartas de Paulo, e o saber se multiplica, o conhecimento do Senhor está se multiplicando. Versículo 8, aí fala, então eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ó Daniel perguntando, né? Como que vai ser o fim? Aí Deus responde para ele, tu porém segue o teu caminho até o fim. Olha só, termina a sua caminhada aqui na terra, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel já morreu sabendo que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição do Senhor. Então olha só que bênção. E hoje nós temos a convicção que nós somos salvos, né? Mas Daniel, ele ouviu do Senhor que ele já estava salvo, isso é maravilhoso. Mas você vê que as palavras do livro, né, a revelação do nome do Senhor ainda estava selada. Porque você vê que as pessoas falam do nome de Deus, você vê aí pessoas falando que não, você pronunciar o nome de Deus está errado, lá, YHWH, Yahweh, Yahvé, Yeshua, Yeshua, e assim assim por diante, vai falando um tanto de coisa, mas não está relacionado a isso. Conhecer o nome do Senhor não está relacionado à pronúncia do nome, até porque o nome do Senhor é impronunciável. A palavra de Deus mesmo diz, quando Moisés falou assim, Senhor, quando eu for lá falar com os filhos de Israel e com o faraó, que eu estou indo no nome de Deus, qual é o nome que eu vou falar? Qual é o nome do Senhor? Ele fala assim, eu serei. É isso que ele fala. Ele não dá um nome para ele mesmo. E Deus fala que ele não apareceu em nome, nem em imagem, nem em nada, para que ninguém fizesse outro tipo de oração de ser para ele. Né? Não fazer nenhum tipo de imagem, nada. Então, por quê? Só Jesus é a imagem do Deus invisível, como diz o apóstolo Paulo. Então você vai ver que essa questão do Senhor é maravilhosa. O nome dele está relacionado e intrínseco com tudo e estava escondido. A palavra estava selada, mas agora não está mais. Hoje nós temos o Novo Testamento. Você vai ver que sozinho, vamos supor que não existisse o Novo Testamento, só com o Velho Testamento você conseguiria chegar a quase todas as conclusões que nós temos hoje aqui. Você vai ver que muita gente, tem algumas igrejas inclusive, algumas pessoas que anulam o Velho Testamento e querem seguir só o Novo Testamento, inclusive só as cartas de Paulo, Pedro e tal. Mas você vai ver que esses grandes homens de Deus, esses apóstolos do Senhor, toda a base deles está no Velho Testamento. É como se lá no Velho Testamento é a sombra de tudo, mas lá também está as profecias que se cumprem todas. Algumas já se cumpriram, outras vão se cumprir. E o Novo e o Velho Testamento se complementam. Então Paulo ele vai falar o ensino dele, está todo baseado nos profetas, na lei de Deus, em tudo isso. Então, quando fechou lá o último livro que Deus deixou na Bíblia para nós, com João, lá nos anos 90, 92, depois de Cristo, você vai ver que aí foi tudo selado. Agora você tem todo o plano de Deus e você pode agora entender todas as obras do Senhor. E Deus ainda deixou para provar os nossos corações um livro fora, que ele condiz muito com a palavra, que é o livro de Enoque, que complementa muito aqui.
Ele não contradiz em nada a palavra. O livro de Enoque mesmo, né? Não outros que tem aí errado. Mas você vai ver que o Senhor deixou tudo agora. Agora é só, está tudo desbloqueado, está tudo aberto, o selo está aberto. Você pode estudar agora, correr atrás, entender o nome do Senhor, entender por que o Senhor fez as coisas, como que Ele vai fazer. E o Senhor quer esse coração. Isso se chama fome e sede de justiça, que é aquela fome e sede de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de crescer com o Senhor e conhecer o seu Deus. Como que você vai se relacionar com Deus se você não conhece Ele? Já parou para pensar nisso? Então, é isso que Deus quer, que você entenda. Olha só, Apocalipse 22, nós lemos em Daniel, né? Agora olha só, lá tá falando para selar, né? Olha só que fala em Apocalipse 22, Apocalipse 22, só para você, para complementar aqui, para você, a gente segue o estudo. 22, versículo 10 ao 12. Olha só o que fala aqui. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia desse livro. Olha só, lá em Daniel mandou selar, aqui não sele a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Pronto, a partir de Jesus, nós entramos no fim dos tempos. Você tem duas divisões. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a igreja fala o tempo todo que é fim dos tempos, que Jesus está voltando, que o tempo está próximo. Mas é porque não compreende a palavra. A palavra tem duas divisões de tempo. O início dos tempos e os fins do tempo. Os inícios do tempo foi de Adão até Jesus, que são os 4 primeiros milênios. De Jesus até o fim, é os últimos 3 milênios. Esses são os tempos do fim, entendeu? Então você vai ver que nós estamos no tempo do fim, entrou desde então falou, ó, o tempo está próximo. Aí fala, ó, continue. Agora olha só, o injusto fazendo injustiça continue imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então não sela o que está fazendo de errado, se não quiser se converter por essas palavras, continue fazendo de errado, o que está santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, continue a prosseguir o nome do Senhor, porque eu venho sem demora. Ele falou isso há 2000 anos atrás, mas ele falou, olha só, uma outra coisa que a gente não entende, perspectiva de Deus. Às vezes fala assim, mas Deus demora tanto para fazer esse plano, são 7.000 anos, Jesus já falou que vai voltar em 2.000 anos. Irmãos, o tempo está próximo mesmo. Está próximo porque isso é rápido, 2.000 anos, se parar para pensar em perspectiva de mundo, e para Deus é mais rápido ainda, porque um dia para Deus, Pedro fala, irmãos, não esquece que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Nesse texto ele está falando lá em 2 Pedro, ele fala daqueles falsos profetas que está falando que Jesus não vai voltar, que ele sempre está falando que vai voltar, mas nunca volta. Nesse contexto ele está falando isso, ele fala, não esquece que para Deus o próximo é na perspectiva dele, porque o plano de Deus todo vai se resumir em 7 dias para Deus. Por isso que nossa vida passa como vento. Porque, imagina, nós vivemos 80 anos. Se 7.000 anos é 7 dias para Deus, quanto é nossos 80 anos de vida? Nada, praticamente. Ou seja, por isso que nós passamos como vento. Provérbios fala isso, né? Nós nascemos, passamos, foi embora, acabou. Por isso que você tem que viver uma vida para a eternidade. Tudo que você vai fazer, você tem que pensar na eternidade. Por quê? É lá que importa se você vai estar com Cristo ou não. Porque aqui, a escolha, aqui foi feita para você escolher o seu caminho. Viver a vida que você vive aqui, é a vida que você vai ser provado por Deus. Você entrega a vida para Ele, você vai ser provado, o seu amor vai ser provado. Deus vai querer conhecer se você vai depender dele, para depois você ser aprovado e receber o galardão. Entende? Então esse é o processo. Então você vê que agora a chave está aberta para você entender o nome do Senhor, certo? 1 Coríntios, capítulo 18, 1 Coríntios 18, 1 Coríntios 18, peraí que eu abri errado, irmãos. Eu anotei o texto errado aqui, peraí. 1 Coríntios, 1, desculpa, irmão. 1 Coríntios 1, versículo 18. Vamos lá, 1 Coríntios 1, versículo 18. Olha só o que fala aqui nesse texto, que maravilha. Até o 21. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Versículo 21.
visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar quem? Os que creem na loucura da pregação. Tudo isso que a gente está falando parece loucura, não parece? Mas é muita coisa, Giovanni, é muito texto para ler, é muita coisa para entender. Mas aqui está falando que Deus, a mensagem da cruz, ela parece loucura para aquele que não quer entender. Mas aquele que estuda com afinco, ela é salvação, ela é poder de Deus. Ela é uma abertura de entendimento assim que te eleva a outro nível. Não porque você é bom, mas é que a palavra de Deus faz você entender o que o Senhor faz. Imagina você ser um cristão, parar de ser aquele cristão que não sabe nada. Ah, eu vou para o céu, acabou. Não, você não é mais isso. Não, eu vou reinar com Cristo, eu serei rei sacerdote, eu serei retribuído pelas minhas obras. O Senhor vai me julgar, mesmo eu sendo salvo, vai me julgar para me dar o galardão que eu mereço. Ele vai me provar, Ele vai me testar. Você conhece, eu vou reinar 1000 anos, Ele vai fazer novos céus, nova terra. Depois nós vamos entrar na eternidade e viver coisas gloriosas com Ele de eternidade a eternidade. Isso é um resumo muito pequeno, mas é isso. O Senhor tem grandes coisas e Ele quer que nós entendamos o nome dEle. Nós queremos entendermos por que Ele se apresentou para nós, por que Ele criou todas as coisas. Deus tem propósito, Ele quer estar conosco. No final de tudo, Deus quer estar conosco. E Deus, você vai ver que Deus está sempre o tempo todo. O nome dEle foi revelado desde o passado, né, do início até o final. E você vai ver que Deus, quando está falando das coisas do futuro, quando Ele está falando dos planos dEle, Ele sempre relembra o povo do deserto passado para profetizar o deserto futuro. Ele relembra o passado para profetizar as coisas futuras.